Olá, amigos do canal. Sejam todos bem-vindos para explorarmos as palavras profundas de John Stott no livro Crer é Também Pensar. Hoje, mergulharemos no capítulo Cristianismo de Mente Vazia. Preparem-se para uma reflexão impactante sobre a importância da mente na vida cristã, e como o anti-intelectualismo pode representar uma ameaça sutil. Sem mais delongas, vamos embarcar juntos nessa viagem de descobertas. Audiobook, Crer é Também Pensar. Autor, John Stott. Capítulo 1. Cristianismo de Mente Vazia. O que Paulo escreveu acerca dos judeus não crentes de seu tempo poderia ser dito, creio, com respeito a alguns crentes de hoje, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Muitos têm zelo sem conhecimento, entusiasmo sem esclarecimento. Em outras palavras, são inteligentes, mas faltam-lhes orientação. Dou graças a Deus pelo zelo. Que jamais o conhecimento sem zelo tome o lugar do zelo sem conhecimento. O propósito de Deus inclui os dois, o zelo dirigido pelo conhecimento e o conhecimento inflamado pelo zelo. É como ouvi certa vez John Mackay dizer, quando era presidente do seminário de Princeton, a entrega sem reflexão é fanatismo em ação, mas a reflexão sem entrega é a paralisia de toda a ação. O espírito de anti-intelectualismo é corrente hoje em dia. No mundo moderno multiplicam-se os pragmatistas, para os quais a primeira pergunta acerca de qualquer ideia não é verdade, mas sim, será que funciona? Os jovens têm a tendência de ser ativistas, dedicados na defesa de uma causa, todavia nem sempre verificam com cuidado se sua causa é um fim digno de sua dedicação, ou se o modo como procedem é o melhor meio para alcançá-lo. Um universitário de Melbourne, Austrália, ao assistir a uma conferência na Suécia, soube que um movimento de protesto estudantil começara em sua própria universidade. Ele retorcia as mãos, desconsolado. Eu devia estar lá, desabafou, para participar. O protesto é contra o que? Ele tinha zelo sem conhecimento. Mordecai Richler, um comentarista canadense, foi muito claro a esse respeito. O que me faz ter medo com respeito a esta geração é o quanto ela se apoia na ignorância. Se o desconhecimento geral continuar a crescer, algum dia alguém se levantará de um povoado por aí dizendo ter inventado a roda. Este mesmo espectro de anti-intelectualismo surge frequentemente para perturbar a igreja cristã. Considera a teologia com desprezo e desconfiança. Vou dar alguns exemplos. Os católicos quase sempre têm dado uma grande ênfase no ritual e na sua correta conduta. Isso tem sido, pelo menos, uma das características tradicionais do catolicismo, embora muitos católicos contemporâneos, influenciados pelo movimento litúrgico, prefiram o ritual simples, para não dizer o austero. Observe-se que o cerimonial aparente não deve ser desprezado quando se trata de uma expressão clara e decorosa da verdade bíblica. O perigo do ritual é que facilmente se degenera em ritualismo, ou seja, numa mera celebração em que a cerimônia se torna um fim em si mesma, um substituto sem significado ao culto racional. Por outro lado, há cristãos radicais que concentram suas energias na ação política e social. A preocupação do movimento ecumênico não é mais ecumenismo em si, ou planos de união de igrejas, ou questões de fé e disciplina. Muito pelo contrário, preocupa-se com o problema de dar alimento aos famintos, casa aos que não têm moradia, com o combate ao racismo, com os direitos dos oprimidos, com a promoção de programas de ajuda aos países em desenvolvimento, e com o apoio aos movimentos revolucionários do terceiro mundo. Embora as questões da violência e do envolvimento cristão na política sejam controvertidos, de uma maneira geral deve-se aceitar que lutar pelo bem-estar, pela dignidade e pela liberdade de todo homem, é da essência da vida cristã. Entretanto, historicamente falando, essa nova preocupação deve muito de seu ímpeto à difundida frustração de que jamais se alcançará um acordo em matéria de doutrina. O ativismo ecumênico desenvolve-se com reação à tarefa de formulação teológica, a qual não pode ser evitada, se é que as igrejas neste mundo devam ser reformadas e renovadas, para não dizer, unidas. Grupos de cristãos pentecostais, muitos dos quais fazem da experiência o principal critério da verdade. Pondo de lado a questão da validade do que buscam e declaram, uma das características mais sérias, de pelo menos alguns neopentecostais, é o seu declarado anti-intelectualismo. Um dos líderes desse movimento disse recentemente, a propósito dos católicos pentecostais, que no fundo o que importa não é a doutrina, mas a experiência. Isso equivale a por nossa experiência subjetiva acima da verdade de Deus revelada. Outros dizem crer que Deus propositadamente dá às pessoas uma expressão inteligente a fim de evitar a passagem por suas mentes orgulhosas, que ficam assim humilhadas. Pois bem, Deus certamente humilha o orgulho dos homens, mas não despreza a mente que Ele próprio criou.
Estas três ênfases, há de muitos católicos no ritual, há de radicais na ação social, e há de alguns pentecostais na experiência, são, até certo ponto, sintomas de uma só doença, o anti-intelectualismo. São válvulas de escape para fugir à responsabilidade, dada por Deus, do uso cristão de nossas mentes. No enfoque negativo, eu daria como substituto este trabalho, a miséria e a ameaça do cristianismo de mente vazia. Mais positivamente, pretendo apresentar resumidamente o lugar da mente na vida cristã. Passo a dar uma visão geral do que pretendo abordar. No segundo capítulo, a título de introdução, apresentarei alguns argumentos, tanto seculares como cristãos, a favor da importância do uso de nossas mentes. No terceiro, constituindo a tese principal, descreverei 6 aspectos da vida e responsabilidade cristãs, nos quais a mente tem uma função indispensável. Concluindo, procurarei prevenir contra o extremo oposto, também perigoso, de abandonar um anti-intelectualismo superficial para cair num árido superintelectualismo. Não estou em defesa de uma vida cristã seca, sem humor, teórica, mas sim de uma viva devoção inflamada pelo fogo da verdade. Anseio por esse equilíbrio bíblico, evitando-se os extremos do fanatismo. Apressar-me-ei em dizer que o remédio para uma visão exagerada do intelecto não é nem depreciá-lo, nem negligenciá-lo, mas mantê-lo no lugar indicado por Deus, cumprindo o papel que ele lhe deu. Concluímos mais um trecho de Crer é Também Pensar, de John Stott. Convido todos vocês a continuarem conosco nesta série. Se este conteúdo ressoou com você, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com amigos e se inscrever para não perder as próximas reflexões. A mente é uma dádiva divina, e que possamos usá-la para buscar um entendimento mais profundo da verdade. Até a próxima, e que a jornada do conhecimento e fé continue iluminando nossos corações.